Não precisa fazer nada de casa não, Wesley. Tu troca uma lâmpada, pelo menos? Troco, eu troco. Mas com muito receio, porque eu fiz eletrotécnica no antigo Cefet, né? Aham. E eu larguei na entrada do quarto período, que era o último período do curso técnico de eletrotécnica, porque a gente foi fazer uma visita na Eletronorte, e aí na palestra de segurança mostraram uma cena lá muito triste, assim, né? De alguém que tinha falecido por conta de choque elétrico e tal. Eu falei, esse curso não é pra mim. E era exatamente a época que eu tava começando a estudar música, né? Eu fugia da aula pra assistir aula com João Pedro Borges, lá na Maria Aragão. Ele tava montando a primeira escolinha municipal lá. E eu falei, não é mesmo não. Então eu larguei por causa dessa palestra e eu troco lâmpada com receio, porque eu tenho medo de energia. O Cefet é o quê agora? IFMA. É o IFMA. É o IFMA. Tu é professor de lá, Eu sou né? professor de lá, é. Aqui em São Luís ou no Não, interior? professor em no Barra do interior, Corvo. cara. No interior. Imagina que ele fica nessa ponte aérea. Se fosse aérea, era um pouco menos doloroso. Essa ponte rodoviária. Tu dá aula de quê lá? Eu dou aula de música mesmo. Hã? Wesley, cara, eu vi essa semana um ensaio do espetáculo. Do tributo a Tânia Maria. Uhum, eu vi também. Velho, puta merda. Foi maravilhoso, vai me arrepiar agora. A gente... Foi domingo, Uhum. né? Era um festival, que é um festival, na verdade, que vai itinerante, assim. Ele vai circulando capitais e ele conecta a gastronomia com jazz, né? Inclusive uma concepção de jazz menos tradicional, assim. Mais ampla de jazz, no sentido de jazz, música improvisativa, né? E aí o encerramento eles queriam fazer uma homenagem a Tânia Maria, que tem 75 anos. Tânia foi uma das maiores pianistas do mundo e ela é maranhense. E aí, quando eu conheci a Tânia em 2012, pessoalmente, ela tinha tocado naquela época em 65 países. Ela só não tocou no Maranhão. No país Maranhão, né? Isso é muito drástico, né? Cara, e o som que eu vi na passagem realmente era um jazz, mas uma Era. coisa mais escolada. Yatrata. Né? Tegadadu. É quebradão, E a Gabi cantando tudo, assim, que ela é diabona, né? É. Tu é doido, bicho. Aí tu tocando o piano ali com as duas mãos, eu fiquei besta. Cara, aquele fraseado lá, né? Cara, eu queria muito... Eu toco vários instrumentos, né? Eu vou te mandar E arranho um pouquinho o teclado. o teclado. Mas, velho, essa mão esquerda aqui não rola, A mão velho. esquerda, ela é uma cruz, cara. Eu fico me digladiando muito com ela, assim. Mas acordo de essa manhã. dificuldade é por conta de, tipo, tu é destro, tu é canhoto. Eu sou... Mas eu tenho problema de lateralidade. Eu tenho que levantar a mão pra eu dizer o lado, né? Eu sou destro. Eu até faço bem algumas coisas com a esquerda, mas de ficar insistindo com ela, né? E aí no piano eu sempre gastei muito tempo com ela, porque ela sempre deu muito trabalho. Cara, pianista e baterista, ambidestria. Mas baterista eu acho pior, cara. Porque tem essa coisa das pernas, né? É verdade. É muito espantoso, pô. Muito espantoso. Eu não... Quando tu começou a estudar música, tu foi direto pro piano? Então, é engraçado, porque eu queria, menino, assim, tipo, 15 anos, eu queria tocar guitarra, né? Todo moleque, assim, se você fizer pesquisa, 90% quer tocar guitarra, fazer solo de guitarra. E aí você geralmente começa pelo violão. Mas eu era... É engraçado, porque eu era um ser amusical, assim. Eu era muito ruim de qualquer coisa que envolvesse música. E nessa época, você tá no ensino médio... entrando no ensino médio, 14 para 15... E as pessoas diziam, meu filho... As pessoas viam que eu não tinha talento para aquele negócio, falavam, vai estudar, você é bom com livro e tal. Mas eu queria, apaixonado por aquilo. Só que aconteceu, eu ganhei umas revistinhas de férias, da 8ª série, eu acho. 5 revistas que a tia Cleide me deu, de teoria. E aí eu li, entendi, falei, entendi o que é escala, o que é acorde, entendi o que é. E aí minha tia, outra tia, mandou um teclado de brinquedo. Falou, esse teclado tá parado aqui, tia Eunice. Mandou um teclado de brinquedo e eu fiquei praticando, era férias, né? Então, era julho. Eu fiquei, aprendi os acordes, assim, mas eu fazia pé de galinha, né? Porque ninguém disse que tinha que ser com o dedo tal. Então eu fazia tudo assim. Era horrível. Pé de galinha. Pé de galinha assim, né? Mas a tônica, a terça e a quinta. Porque dá pra fazer elas bonitinhas, mas eu fazia assim, que eu não sabia. E aí aprendi, e o tecladista da igreja, inclusive foi um cara que me ajudou um bocado, Vilcimar, não sei se você conheceu. Vilcimar, ele, às vezes nos compromissos, ele não conseguia estar em todos os cultos. E aí o pessoal, o Wesley sabe fazer os acordes, né? As músicas não eram tão difíceis, algumas, né? Não eram tão difíceis, e aí vai, Wesley. E Música aí, da igreja. mas tem algumas coisas que são, né? Mas a música Mas da era uma igreja... batista. A batista não tem um repertório tão como a Assembleia, por exemplo. A né? Assembleia tem a primeira, segunda, terceira... Mas os inários têm umas coisas, né? Tem umas coisas que a galera, inclusive, elabora bem e tal. E aí, eu fui ficando, declarado, falou, eu vou tocar isso aqui por enquanto, mas eu vou tocar guitarra, né? Só que acabou que eu fui ficando.
e fui meio que me achando naquele negócio. O teclado, e aí a Tânia, voltando a ela é uma figura muito importante porque ela tem uma abordagem pianística, eu não posso bater na mesa, eu ia fazer esse exemplo agora, que é ela tocar piano como se fosse um tambor. Então, isso não é comum. O piano tem uma escola, que é a escola europeia, né, que é a mais longeva, é uma escola que tem uma abordagem diferente com aquele instrumento. E o Hermeto, a Tânia, o Egberto tocam o piano fazendo... que é completamente incomum, assim, né? Fazendo rítmicas que são rítmicas características dos tambores mesmo, né? Que formataram a nossa cultura musical. E aí, mas quando eu comecei não tinha essa referência. Então é uma coisa mais fácil de começar se você é ruim com ritmo, como eu era. Então era blim, blom. Isso era menos difícil pra minha dificuldade com ritmo, que depois que eu fui tentando corrigir e tal, né? Então eu comecei assim, na igreja, como grande parte dos músicos da cidade, né? Do mundo. Do mundo. É verdade. Grande parte começa na igreja, assim, a igreja é um celeiro considerável, assim. Quem nunca teve a oportunidade de colocar as mãos num piano, eu digo num piano mesmo, não no teclado. Não num teclado, num piano, não tem ideia do peso, que são as teclas e do barulho, que é, do som que elas, independente das cordas do piano, que as próprias teclas elas produzem. Os mecanismos. Né? Então, aquilo, para quem é muito ligado à batida, a tambor, como o brasileiro tu pode pegar o piano sem as cordas e só com os mecanismos ali, tu te diverte. Exatamente. Então, eu acho que vem daí, dessa história desse jeito, digamos que nosso, abrasileirado, de tocar o piano. De dar umas marretadas ali na... Exato. Vem cá, o piano ele é considerado um instrumento de corda? Porque ele tem cordas, Sim, né? Mas alguns vão considerá-lo um instrumento percussivo. Porque assim, o que acontece é que o mecanismo, quando você aciona a tecla, tem uma série de mecanismozinhos, né? Só que essa corda, ela é acionada por um martelo. Por isso que eu falei, martelada. Então a corda de aço no piano de parede ele tá assim, mas no piano de cauda a corda de aço tá assim. Então o mecanismo vai martelar a corda. E aí, dependendo do nível de força que você imprime na tecla, vai ser mais forte, mais fraco, então essa corda vai soar mais ou menos, né? Então você vai ter um volume maior ou menor. É muito legal ver um piano aberto e você ver o mecanismo. É muito legal, cara. Assim, hoje já existe muita tecnologia, existem teclados que reproduzem com alguma, né? Fidelidade, né? Fidelidade. Mas, cara, quando você para do lado, especialmente um piano de cauda, e você ouve aquele som, porque assim, é som, né? Então pega toca. Cara, tem a vibração. Treme o peito da gente, cara, a caixa torácica. É muito doido. É muito doido. É outra sensação. Piada, assim, porque eu tenho um de parede, né? Eu tenho um de parede em casa, é maravilhoso. Mas o de cauda, cara, é absurdo. Assim. Você é levado para um outro plano. Todo mundo tinha que ter essa oportunidade de sentir essa experiência, sabe?